Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Novos Começos. Para mim é sempre uma alegria e eu tenho certeza que para você também. Então vamos lá conhecer a nossa convidada de hoje? Pois é, gente, hoje a nossa convidada é a Cris Oliveira. Cristina Oliveira, mas que a gente carinhosamente chama de Cris. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada. É uma honra ter você aqui hoje, né? A gente conhece ela do louvor, mas vocês vão conhecer hoje um pouquinho mais da história dela, né? Sim. Cris, eu queria... O nosso podcast aqui, ele é sempre... a gente sempre começa dessa forma. Como você conheceu Jesus, como você encontrou Jesus ou como você foi encontrada por ele? Certo. A minha caminhada com Jesus é um pouquinho longa, mas eu vou resumir um pouquinho. Começou com 10 anos de idade, né? Eu comecei a frequentar a igreja com a minha irmã e ela levou tanto eu como os outros irmãos também para a igreja. A gente aceitou Jesus e tal. Como eu era uma criança, né? Eu fui crescendo ali naquele meio, tal, como uma criança normal. Com 12 anos eu me batizei nas águas, no Espírito Santo. Comecei a buscar o Espírito Santo porque eu achava muito lindo ver aquele mover na igreja e eu queria muito viver aquilo. Uma coisa assim que eu achava muito linda mesmo, pastora. As pessoas se dedicar na igreja e estar envolvida com as coisas de Deus. E o meu sonho era se batizar para fazer parte do louvor. Desde sempre. Mas eu não fiz parte do louvor. Sério? Com 12 anos não fiz. Aí eu fui para a Assembleia de Deus, fiquei muitos anos lá, né? Servi lá em ciclo de oração, mocidade, essas coisas e tal. Mas na parte do louvor, como a gente tem na Lagoinha, fui conhecer na Lagoinha mesmo. Sério? Sério. Mas você já cantava? Não, eu cantava com playback, né? Que a gente cantava assim antigamente, com playback e tal. Em algumas apresentações específicas. Isso, eu cantava em casamento, essas coisas. Mas a minha dedicação mesmo em parte de louvor foi depois que eu vim pra Lagoinha. Mas eu comecei a me aprofundar. Como que foi a sua história no louvor? Você começou a cantar como? Então, pastor, a senhora fala na Lagoinha? Não, no geral. Antes. Porque antes você cantava com playback, mas como que você começou a cantar? Tinha coral, alguma coisa assim? Fiz 2 testes no Raul Gil, com 14 anos, passei. Mas quando eu passei nesses testes, eu pertencia a uma agência. Só que quando eu fui aprovada, a mulher que me levava para essa agência, ela tinha traído o marido e tal, e daí desfez a agência, então eu entendi que não era o meu momento, que eu não tinha que ir para esse caminho, né? E continuei na igreja mesmo, servindo assim, com playback e tal, e tudo mais. E depois, eu tive um casamento também nessa época, né? Um casamento antes do Alisson. Com quantos anos? Com 17 anos. Meu Deus. E como eu não tive também um apoio dos meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade, né? E então eu cresci assim, largada nas mãos das minhas irmãs. Um pouco ficava com uma irmã, um pouco ficava com outra irmã. Então não tive um cuidado de pai e mãe, né, para me orientar o que era certo e o que era errado. Então com 17 anos eu me casei, tive minha filha com 19 anos. Que o meu sonho daí era ser mãe, porque eu quis... eu arquitetei nela aquilo que eu não tive. Eu quis arquitetar nela aquilo que eu não tive, né? Mas o que te moveu, assim, a casar tão cedo? Então, pastora, aquela época... era tão diferente as coisas. Porque como eu sou do sítio também, eu não sei como que funciona aqui na cidade as coisas, assim, em relação a relacionamento. Mas lá onde eu moro... naquela época a gente tinha um tempo para namorar, noivar e casar. Não podia ficar muito tempo. Tinha que ser rápido. O negócio tinha que ser rápido. Então foi meio, sabe, empurrando com a barriga. E eu era uma menina. E eu não tive alguém para me corrigir, para me ensinar. Então eu casei com 17 e quando eu casei, 4 meses depois eu já queria me separar, porque eu vi que não era aquilo que eu... Meu Deus. Eu já tinha arrependido, que não era aquilo que eu tinha projetado para minha vida, né? E depois disso também, pastora, eu tentei suicídio porque eu não queria ficar naquele casamento, mas
no meu ponto de vista, no que colocavam dentro de mim também, é que você casou, tem que ser até que a morte separe. Então você tem que ficar com a pessoa. E você falou que era um relacionamento muito abusivo. Muito abusivo psicologicamente. Ele judiava de mim psicologicamente. Onde eu tentava mesmo suicídio. Uma vez eu tomei muitas gotas assim de Rivotril, aquela tarja preta, fiquei largada no chão. Sabe, eu não tinha expectativa de vida mesmo. E... Nossa, e isso muito nova, então, muito né? Muito nova. E isso foi com 17. Aí eu tive minha filha, e aí eu tive um pouco mais de esperança na minha vida. Porque a gente, mãe, a gente se doa, né? De uma forma muito, muito grande. E eu me doei muito para minha filha. E eu não queria, daí no caso, me separar por causa dela. Uma vez e eu fui aguentando, pastora. Quando ela tinha 4 anos, uma vez eu peguei uma cartinha dela. E nessa cartinha tava dizendo assim: Deus, o meu maior medo é que os meus pais se separem. E ela não sabia que o meu casamento já estava destruído, pastora. E eu só estava naquele relacionamento por causa dela. Uma vez o meu ex-marido chegou para mim e falou assim: vamos viver de aparência. Porque ele tinha um cargo na igreja, que ele lutou muito para conseguir aquele cargo. Meu Deus. Ele tinha esse cargo. E eu falei, vamos então, né? Porque eu já tava, pra quem tava morta, pastor, um pouquinho mais, um pouquinho a menos, não fazia diferença. Então eu fiquei naquela situação. Quando um dia, eu com 26 anos, 27 anos, eu falei assim, chega, eu não quero mais ficar dessa maneira. O que eu tô... Eu não vou ganhar nada com isso. A minha filha vai ficar cada vez mais... Passando o tempo, ela vai crescer, ela vai ver como é que eu tô, morta, né? E eu tô acabada. Foi daí onde eu tomei a decisão de me separar mesmo. E quando eu me separei, como foi a minha decisão, fiquei como a errada da história. Ali eu parei de ir pra igreja, eu não tinha mais força de vontade, porque eu ia na igreja de bairro, né? Era do lado da minha casa, eu não tinha mais força para ir. Então eu parei de ir na igreja, só que não fui conhecer o mundo, fiquei na minha, sabe? Só não ia. E eu achava que eu servindo a Deus dentro da minha casa, estava tudo bem também. Hoje eu entendo que a gente tem que ir para a igreja para a gente sentir a atmosfera, né, da adoração, estar envolvida com o ministério, com algo dentro da igreja, para a gente se mover vivo, né? Se sentir vivo dentro disso. E aí então foi onde eu conheci o Alisson. Eu conheci o Alisson e eu não dava nada para aquele relacionamento, pastora, porque eu estava assim desgostosa com tudo. O meu ex-marido foi meu único namorado, né? Com ele eu namorei e casei. Então o Alisson seria o meu segundo namorado e eu não tinha expectativa de vida com ele. Eu deixa a vida me levar, né? E eu não queria ir para a igreja. Um dia ele me convidou, vamos para a igreja, eu tô sentindo falta de ir para a igreja. Eu falei, não, eu não quero ir para a igreja, porque eu fui muito ferida dentro da igreja. Ninguém cuidou de mim quando eu mais precisei. Apontaram o dedo para mim, mas ninguém me ajudou. Aí ele falou assim, a gente precisa procurar algo pra gente estar envolvido. Eu falei assim, eu não quero mais saber de igreja, né? Eu já fiquei muitos anos dentro de uma igreja. E eu achava, pastora, que igreja era só aquilo que eu tinha vivenciado. Eu não conhecia o amor das pessoas. Eu não conhecia o que era você acolher, dar um abraço amigo nas pessoas. Porque eu nunca tive isso. Eu não tive um abraço amigo. Só nos julgavam. Só me julgavam. Porque eu era uma regente de um ciclo de oração. Eu era uma regente de uma mocidade. Eu era uma irmã que cantava na igreja. Mas ninguém veio me dar um abraço, saber o que estava precisando, o que estava acontecendo comigo, por que tinha acontecido tudo aquilo. Até onde um dia ele falou para mim assim, vamos conhecer a Lagoinha? Eu falei para ele assim, vamos, mas sem nenhuma expectativa. Eu falava, vai ser mais uma igreja que eu vou entrar, eu vou sair, não vou ter vínculo com ninguém, porque eu não quero mesmo. Pastora, que foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. Quando eu cheguei na Lagoinha, foi dia 24 de outubro de 2021.
O mais engraçado, olha como que Deus ele é lindo, pastora. Eu sempre seguia a Jerusa e o pastor Rodrigo nas redes sociais. E eu já conhecia a Jerusa. A Jerusa, inclusive, ela tocou no meu casamento. Ela tocou violino no meu casamento. Uhum. E eu sempre via ela e o pastor Rodrigo, e eu achava assim lindo a forma que eles relacionavam, a forma que eles relacionavam com os jovens. E eu falava assim, eu queria tanto estar numa igreja assim como eles, sabe? Ser cuidado com como eles cuidam das pessoas, assim. E eu guardei aquilo pra mim no meu coração. Quando eu cheguei na Lagoinha, que eu vi a Jerusa cantando, eu nem sabia que era a igreja que ela pertencia. Eu fiquei tão feliz, agradeci tanto a Deus. Falei assim, obrigado, Senhor. Porque o Senhor cuidou até nesse detalhe, que eu queria tanto ir numa igreja que ela estava. E eu cheguei ali, pastora, quando nós entramos na porta, a gente já foi abraçado pelo Fábio de uma forma tão calorosa, tão diferente. E eu falei assim, que é isso, gente? Que amor é esse? Eu nunca fui abraçada, sabe? Eu até rejeitava abraço, ainda mais de homem. Eu não queria abraço de ninguém. E ele nos deu um abraço tão caloroso, tão diferente, tão assim, envolvido. Até conhecer o abraço do pastor Marcos, né? O famoso abraço do pastor Marcos. Se você não conhece, você tem que conhecer. É verdade. Naquele dia a senhora pregou. Eu não me recordo a pregação. Eu sei que quando eu olhei do lado, o Alisson foi e aceitou Jesus. A gente chegou ali, pastora, totalmente assim, sem expectativa mesmo de ficar na igreja. A gente só foi para conhecer, para ver o movimento, como que era da igreja e tal. E o Alisson aceitou Jesus. Eu fui lá na frente também receber oração, porque eu precisava, né, daquele contato de novo com o Espírito Santo. E a palavra falou muito comigo. E eu fui receber aquela oração. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda, o Fábio entrou em contato com o Alisson pra gente ir no GC. Então, na mesma semana, a gente já foi no culto de terça, que foi culto fé, no GC na quinta. A gente já começou daí a praticar todos os cultos, né? Todos os domingos. E foi tão maravilhoso o que Deus tem feito desde o dia que a gente pisou na igreja, pastora. Foi tão lindo, foi tão maravilhoso. E eu vejo cada dia o cuidado de Deus na nossa vida e na nossa família. Amém. Glória a Deus. A gente já gravou, se você ainda não assistiu, procura aí no nosso canal. A gente já gravou com o Alisson, né, que é o esposo da Cris. E o Alisson, ele teve um problema com drogas, né? Sim. E como é que foi quando você descobriu isso? Já vem de um casamento... Uhum. E com muitas marcas, muitas feridas, e de repente você tá namorando e daí você descobre que Como é que foi isso? Ou você não descobriu? Como é que foi? Foi bem frustrante, pastora, quando eu descobri. Só que eu estava envolvida, né? Eu percebia que ele fumava cigarro, né? Até aí tudo bem. Eu falei para ele um dia, você fuma cigarro? E ele fumava aquele cigarro preto também, né? O black. Aí ele falava assim, dava uma risadinha, um cigarrinho, black, dava uma risadinha e tal, tudo bem. Aí quando eu percebi que ele fumava algo que mudava o comportamento dele, mudava o semblante, ele ficava calmo, mas ficava com os olhos vermelhos e tal. Eu falei pra ele, mas não é só cigarro que você fuma, né? Tudo bem que eu não conheço o mundo, não conheço essas coisas, mas eu acho que não é só cigarro, né? Aí ele falou assim, não, é a maconha. Nossa, aquilo foi um balde de água gelada dentro de mim. E por muitos anos, pastora, por muitos anos eu escondi isso da minha família, da família dele, dos pais dele. Ninguém sabia que o Alisson tinha esse problema, só eu. E em mim ele via um apoio, né? Tanto é que ele me levava para a biqueira junto com ele para comprar. E eu já vi que a situação estava ficando um pouco alarmante já, né? Até um dia que a gente saía até no soco. A gente se agredia, porque ele ficava alterado e às vezes ele falava que era para me segurar, ele acabava me agredindo, eu também agredia ele porque eu não aceitava aquilo. Aí um dia eu fui e contei pra mãe dele, eu falei, olha, ele tá agindo dessa forma porque ele usa maconha e você não sabe. Ela falou assim pra mim, eu já percebi o comportamento dele, a gente como mãe a gente sente, né? Mas eu não poderia afirmar isso. Aí, pastora, parou nessa situação. Um dia, meu marido estava plantando pé de maconha dentro de casa. Meu Deus. Plantando. E aquilo, eu falei assim, não dá mais.
não dá mais, eu não quero mais ficar com você por causa dessa situação. Tá muito grave já, né? Eu já tinha Alice na época, né? E a Alice até via ele enrolar. E ele queria forças para parar. Ele achava que eu daria força para ele, mas eu também não conseguia. Na verdade, todo rompimento, né, de vício, ele precisa partir de uma decisão da pessoa. Sim. O nosso papel, o papel de quem está próximo ali, é um papel intercessório mesmo, é orar para que essa pessoa possa romper. E eu creio no poder da oração. Eu creio, sem dúvida nenhuma, que Deus ele pode tirar a pessoa desse quadro. Nós temos muitos testemunhos de pessoas, né, e o Alisson é um desses testemunhos, mas há uma necessidade também da pessoa querer. E uma prova disso foi justamente ele começar a querer essa intervenção. E ele contou algo, né, pra gente, que a sua filha, né, ela começou a perceber alguma coisa. Isso. Ela tinha quantos anos? Eu acho que ela tinha uns 4 aninhos, mais ou menos. Ela chegou pra avó dela, como a avó dela assim, ela ora também em casa, ela falou assim: vó, vamos pedir pro Pai do Céu, pro meu pai parar de fazer aqueles palitinhos? E quando eu fiquei sabendo aquilo, eu falei: poxa vida, tudo que eu nunca queria passar na minha vida, hoje eu passo. Então o negócio tá grave mesmo, né? E aí, pastor, eu vi que só Jesus mesmo, sabe? Ele já chegou até parar. A gente já chegou em uma igreja assim, lá perto de casa. Ele ficou, acho que no máximo 7 meses sem usar nada. Aí, quando eu vi, ele já estava usando de novo. Eu cheguei para ele e falei bem a real. Falei: olha, você só vai se libertar quando Cristo entra na tua vida de verdade, você permitir que ele entre na tua vida. Porque a palavra do Senhor diz que ele fala que eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz e permitir, então eu entrarei. Então eu falei para ele: Cristo, ele está do seu lado. Se você chamar por ele, permitir ele entrar na tua vida, ele vai fazer morada, ele vai te ajudar. Não tem como não, né? Ser diferente. E foi, pastora, foi assim que aconteceu, dessa maneira. No dia 24 de outubro de 2021. Ele conheceu Cristo de uma maneira que nunca tinha conhecido. Glória a Deus. Nunca tinha conhecido. E eu vi meu marido transformado dia após dia. Eu me emociono, pastora, porque o Alisson, ele acordava todo dia de manhã, estressado, com uma fisionomia feia, me xingando, por mais que eu fazia tudo para agradar. Ele acordava bravo, com os olhos esbugalhados. Ele xingava por nada. Ele brigava por nada, logo quando acordava. Eu falava: isso não é normal. Isso não é normal. Então, depois, quando eu comecei a ver Cristo, e um dia foi até interessante, pastora, que eu escutei o podcast do Fábio, eu vi a Elisângela falando sobre a transformação do Fábio, dia após dia, e eu falava comigo: será que eu vou vivenciar isso também? E, pastora, eu estava vivenciando isso já. Glória e eu não a Deus. tinha percebido ainda. E um dia, eu me deparei com aquela situação, o Espírito Santo me lembrou: olha a transformação do teu esposo. E eu comecei a ver, pastor, meu marido hoje acorda sorrindo. A gente vê Cristo assim, em tudo. A maneira mais linda que o Senhor provou que Ele está com a gente foi do câncer. Foi no momento mais difícil. O Alisson tinha um complexo, ele achava que as pessoas não gostavam dele. Uau. E quando a gente chegou na Lagoinha e a gente sentiu aquele amor, aquele cuidado, aquele abraço do pastor Marcos, que é um abraço assim que, gente... as pessoas têm que conhecer esse abraço do pastor Marcos. Gente, é um abraço que cura. Né? É um abraço que cura, é um abraço assim maravilhoso, que Deus usa ele mesmo com aquele abraço dele. E ele solta aquele peso gostoso assim, fala: segura nós aí. É muito bom esse amor. Sabe? A gente tem vivido momentos maravilhosos, assim, através da vida de vocês. Amém. Da vida da senhora, da vida do pastor. A gente tem recebido muitas coisas maravilhosas, assim, do céu mesmo, pastora. Palavra mesmo que tem nos alimentado de uma maneira, assim... Eu posso dizer que muitos anos que eu tive numa igreja, eu não fui alimentada. Eu ia e eu não conseguia guardar as palavras, sabe? Dentro do meu coração. Talvez por causa da situação que eu estava vivendo, sabe? E hoje é totalmente diferente.
eu tô ansiosa, eu fico ansiosa, eu quero estar no culto, eu quero estar envolvida, sabe? E eu vejo isso na vida do meu marido também. Ele faz carisma hoje e ele quer buscar mais e mais e mais. É só o Espírito Santo que faz isso, pastora. Só. Não tem outro. Isso não é obra de homens, né? Não. Isso não é obra de homens, é só o Senhor que pode fazer. Mas você vê que, por mais que, de repente, no meio ali da sua dor, né, você não estava firme na igreja, você acabou lembrando, né? A palavra do Senhor estava plantada no seu coração para você lembrar o caminho. E você sabia que o processo para que a sua casa pudesse viver uma libertação ia acontecer no Alisson. E para isso, ele precisava fazer o quê? Conhecer a verdade. Você sabia que estava em Jesus. Você tinha esse entendimento, né? Exatamente. E eu imagino como foi difícil esse processo todo para você, como esposa, como mãe, né, olhar para sua casa e ver que as consequências que isso estavam gerando. Como que era isso? Como que você lidava com isso? A senhora fala em relação ao vício ou em relação ao câncer? Ao vício. Ao vício dele? Isso. Ah, pastora, foi bem difícil, porque às vezes ele pegava até aquele dinheirinho que a gente tinha para comprar leite para criança, para ir lá para comprar a maconha dele, sabe? E isso eu falava assim, isso não é normal. Isso não é normal a pessoa usar droga assim de dia, de tarde, de noite. Às vezes, pastora, eu acordava no meio da noite e ele estava lá com a janela aberta usando maconha. Na verdade, qualquer vício, né? O vício ele vai dominando a pessoa. Sim. Pode ser esse tipo de drogas, né? Pode ser uma maconha, pode ser uma cocaína, um crack, pode ser pornografia, gastos financeiros. Qualquer vício vai gerando um domínio e a pessoa vai tendo uma necessidade de fazer aquilo. Se a gente não tiver um entendimento que nós precisamos de uma dependência do Espírito Santo para nos guiar, né? Paulo fala aos Gálatas que se nós andarmos se nós andarmos na carne, nós vamos morrer. E aí ele vem falando, né? Quais são as obras da carne? E aí, mas ele tem um caminho, ele tem um caminho maravilhoso, que é justamente o quê? Se nós andarmos pelo Espírito. Se pelo Espírito nós mortificarmos as obras da carne. Então, às vezes, a gente olha para uma droga e a gente fala que aquilo é um vício, mas muitas pessoas sofrem outros tipos de vício também e precisam de uma libertação. E é muito importante nós entendermos que só o Senhor pode verdadeiramente nos livrar. Entender isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Exatamente. E aí vocês passaram, né? Eu imagino sua alegria, ver aí sua casa sendo restaurada. Graças a Deus. Só que aí depois vem uma notícia meio impactante, quando vocês já estavam firmes com o Senhor, sim, né? A gente já ia fazer um ano, não, fazia mais de um ano que a gente estava na igreja, né? Eu estava servindo já, né, no ministério, até tipo assim, eu servi no Ministério de Louvor é algo que eu não queria fazer parte, pastora, por mais que eu falei lá atrás que o meu sonho era fazer parte do Ministério do Louvor. Quando eu cheguei na Lagoinha, eu não queria, né? Eu queria ficar na minha, quietinha ali, que eu achava tão lindo, tudo tão, nossa, maravilhosamente, os louvores e tal. Mas eu não queria, porque eu achava que eu não era capaz de estar ali. Eu falava, eu sou muito profissional, eu não quero, eu vou fazer o que ali, né? Eu tenho vergonha, não vou ficar na minha. E, tipo assim, eu fiz audição e tal. E eu vi que eu comecei a me soltar, né? No meio também. E eu vejo que até isso foi o cuidado do Senhor. Porque quando a gente recebeu o diagnóstico do câncer, o Vini falou para mim assim, Cris, quer ficar de boa agora, dar uma descansada, né? Ficar com Ares por causa desse momento. Eu falei assim, não, eu prefiro estar adorando, porque eu acredito assim, que enquanto eu faço para o Senhor continua cuidando da minha casa. Então, eu prefiro estar servindo, sabe, em meio às lágrimas, em meio ao sorriso, mas eu sei que o Senhor vai dar vitória. Amém. Eu nunca tive dúvida disso, pastora. Amém. Dentro do meu coração, a chama do Espírito Santo queimava dentro de mim, e eu tinha a certeza que eu ia passar aquilo dando glória a Deus. Independente como que fosse o diagnóstico, independente de como que depois que o médico abrisse e tirasse e tivesse que fazer quimioterapia, alguma coisa, a minha resposta seria a mesma. Eu vou continuar adorando. Amém. Eu vou continuar ficando nesse mesmo propósito. Amém. Eu vou ficar passando, dando glória a Deus mesmo. E foi o que o Senhor fez. Sabe, no dia que o Alisson foi internado, que foi num domingo,
foi o dia que eu servi. E eu, de joelhos ali no altar, eu falei, Senhor, aqui diante do Senhor, eu quero entregar tudo, os meus anseios, os meus medos. Eu não sei o que o médico vai encontrar, mas o Senhor já está lá. Amém. Então, a minha segurança é que nos teus pés eu lanço a minha ansiedade. Eu tinha uma criança de 6 meses e uma pequena de 6 anos. Então, a minha preocupação como mãe, o que eu vou fazer com 2 crianças na casa? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Então, a minha confiança está em Deus. Então, ali no altar, naquele dia, eu adorei assim de uma maneira, pastora, eu acho que eu nunca tinha adorado. Porque foi um louvor tão sincero, sabe? Em meio às lágrimas, entregando para Deus, de coração mesmo, tudo aquilo que eu já sabia que o Senhor, Ele já estava cuidando. Desde as mãos dos médicos, nas mãos dos enfermeiros. E foi, pastora, foi tão lindo que Deus fez. Ele usou a Dilene, que é a nossa irmã aqui da igreja. Ela estava ali com o Alisson o tempo todo. E não foi nada programado, sabe? Eu não sabia que ela estava ali naquele momento. E ela foi me mandando foto, porque eu não podia estar com o Alisson naquele momento. Então ela foi me acalmando. E eu só fui glorificando a Deus. Sabe, até no dia que a senhora me ligou, conversar comigo sobre os dias maus que a gente estava enfrentando. E eu só pude agradecer a Deus, porque vocês estavam com a gente naquele momento. Porque se eu não tivesse com vocês, eu não sei como seria, pastora. Porque assim, eu sou de uma família grande, somos em 9 irmãos, só que assim, ninguém apareceu na minha casa me abraçar e me segurar da maneira que eu fui acolhida na igreja. O Alisson também não. E o Alisson tinha um complexo, assim, ele achava que ele não tinha amigos, ele achava que ninguém gostava dele. Quando ele passou por esse momento, ele falou, amor, eu retiro tudo o que um dia eu falei, que as pessoas não gostam de mim. Eu vejo que eu sou amado. Eu falei pra ele assim, Deus é tão lindo que ele nos plantou numa igreja de amor. Sabe, está no meio de pessoas verdadeiras que nos amam. Todo dia, pastor, eram irmãos nos ligando, perguntando se a gente precisava de algo, coisa que a gente nunca viveu. E a gente se sentiu muito acolhido naquele momento. Então, eu falei, Senhor, obrigada. Porque até nisso, até a gente tá passando por esse momento, dentro de uma igreja envolvida com os irmãos que nos ama de verdade, o Senhor tem provado que nos ama. E a gente tá no lugar certo. Amém. É lugar de novos começos mesmo. Amém. Glória a Deus. Você sabe que uma das coisas que eu costumo falar muito é que é muito comum, né? A gente recebe muitas pessoas que dizem isso. Olha, eu fui muito ferido. Então, e a tendência de uma pessoa ferida é ela se retrair mesmo. Sim. Só que o que a gente precisa entender é que se pessoas ferem pessoas, também Deus cura pessoas através de pessoas. Deus vai usar pessoas para curar feridas feitas por outras pessoas. Tudo que a gente precisa fazer é permitir, abrir o nosso coração para isso. E a gente precisa entender que o ser humano, ele é falho, nós somos falhos. É uma das coisas que a gente sempre fala aqui na igreja, olha, nós vamos errar com você. Não é se nós vamos errar, é quando nós vamos errar. É uma pergunta que muda, o jeito de falar muda tudo. Porque nós somos seres humanos também. Nós, como pastores, somos seres humanos e nós vamos errar. Agora, o fato de nós errarmos, isso não nos define. E o fato de alguém ter errado com você lá atrás, com você que está nos assistindo lá atrás, não significa que isso define a sua vida. Pelo contrário, você precisa se permitir se relacionar e ajustar a expectativa, né? Então, nós estamos aí nesse processo dessa construção, mas o fato da gente se abrir para isso, né? Para esse novo, porque sim, é um lugar de novos começos, mas como, glória a Deus, porque vocês se abriram para isso. Esses dias, participando de um café de novos membros, o Senhor trouxe muito forte isso ao meu coração. Que Pedro, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro é aquele que fala assim, não, Senhor, o meu não. E aí Jesus diz assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E ele fala, então não só os pés, mas a cabeça, né? Lava tudo. E Jesus diz, você já está limpo pela palavra. O que nós precisamos entender é que nós precisamos permitir que os nossos pés sejam lavados. Muitas vezes nós temos facilidade de dar, mas nós não temos esse coração de receber. E a cura vem através disso, né? A cura que Deus tem feito na vida de vocês vem a partir desse se permitir receber também, né? Que eu penso que é um aprendizado também, Verdade. né? É interessante que a senhora sempre fala algo que
Isso sempre ficou gravado no meu coração, pastora, sobre o amor. A gente acha que o amor é um sentimento lindo, um coraçãozinho que vai arder aqui. E não é, o amor é uma escolha. É uma escolha. Então, isso eu gravei isso muito forte no meu coração. Eu escolho amar. Amém. Eu escolho amar, eu escolho dar o meu amor, eu escolho sentir amada. Amém. Eu escolho isso todos os dias da minha vida. E isso eu tenho aprendido muito com a senhora. Amém, glória a Deus. Na verdade, esse foi um aprendizado meu também, né? Porque a gente vai passar, nós que nos relacionamos com muitas pessoas, a gente vai ter vários tipos de relacionamento. É óbvio que nós não vamos agradar a todos, né? E nem tem como ter essa pretensão, mas a gente vai conviver com pessoas que também podem nos ferir. Sim. Mas o amor é uma escolha, né? E eu escolho amar verdadeiramente. Essa é a minha decisão. Amém. Cris, que história mais linda, como é bom te ouvir, saber aquilo que o Senhor tem curado no seu coração. Verdade. Como pessoa, né? Como serva do Senhor. E eu me lembro dessa noite da cirurgia do Alisson, que você tinha motivos legítimos para não estar, né, na sua escala, mas você estava ali adorando ao Senhor, e foi algo que me marcou bastante, né, porque a gente vive no meio de uma geração que tudo é justificativa para não estar, né, e eu tenho certeza, né, a Bíblia fala que obedecer é melhor que sacrificar. Sim. Mas eu penso que esse tipo de adoração é um sacrifício de louvor que toca o coração do Pai. Verdade. E verdadeiramente, tudo isso vai construindo experiências, vai construindo histórias na nossa vida. É verdade. E nós somos gratos porque a gente também aprende com você, aprende com a sua casa, e a gente se alegra de ver tudo que Deus tem feito na vida de vocês. E eu queria, né, que você deixasse aí um recadinho para as esposas, né, ou familiares, às vezes mãe, irmã, irmão, de alguém que tem um quadro de vício, né? Deixa uma mensagem baseada naquilo que Deus fez na sua vida para essas pessoas. Amém. O que eu tenho para dizer é que se você, né, tem alguém em casa com vício, né, se permita deixar que o Espírito Santo ele trabalhe na sua vida também, porque eu enfrentei o vício com meu marido, mas eu tive que permitir o Espírito Santo também trabalhar na minha vida, porque eu enxergava as coisas de uma forma, e depois, quando eu falei para ele assim, quando Cristo te libertar verdadeiramente, você será livre. Então eu tinha que passar essa firmeza para ele. Eu não podia guardar isso só para mim, porque eu era mais madura assim na fé do que ele, né? Ele era novo convertido, mas eu tinha que passar certeza para ele. Permita que Cristo vai entrar na tua vida, dê esse lugar para o Espírito Santo entrar na tua vida, que o Senhor vai trabalhar na tua vida, o Senhor vai te libertar, né? Então, se você que é de fora, não é a pessoa, no caso, que tem o vício, mas passa essa firmeza para a pessoa que está do lado, e continue crendo que o Senhor Jesus, ele vai fazer algo. Ele pode, ele faz, com certeza. Isso é esse testemunho vivo, né? Sua verdade. Casa é esse testemunho vivo, né? Glória a Deus. Cris, obrigada por você ter vindo, por você ter compartilhado um pouco do que o Senhor tem feito. Que agradeço. E a gente se alegra demais em ver o que o Senhor tem feito na sua vida e na sua casa. Amém. Pois é. Então agora você vai nos ajudar a compartilhar esse testemunho, compartilhando esse vídeo com alguém. Certamente tem alguém que precisa ouvir essa história. Então, primeiro deixa aí a sua curtida, o seu like, por quê? Para as plataformas entenderem que esse vídeo é relevante, e assim eles mostram esse vídeo para o maior número de pessoas. E depois compartilhe esse vídeo, porque certamente o Senhor vai usar a sua vida para que outras vidas sejam alcançadas. Amém? Eu abençoo sua vida, quero declarar o sobrenatural do Senhor sobre você, e eu te aguardo no nosso próximo vídeo de Novos Começos. Deus te abençoe.